Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Esse mês eu preguei no dia 5 desse mês. E um tempo atrás, não faz tempo, é recente, nós meditamos um pouco nesse tema, que nós vamos continuar hoje. Eu queria recordar algumas coisas, enfatizá-las e também acrescentar algumas coisas que nós já ministramos. Não é uma pregação que te leva ao monte, mas são grandes verdades, E há muitos questionamentos sobre isso e muitas infantilidades também. Então, eu não quero pregar hoje, eu quero ter uma conversa de pai para filho. Ah, pastor, mas você é meio brabo. Tá, brabo é o Glaucio, eu não. O Glaucio é brabo, Não é não, amigão? O Glaucio é manso, é bem tranquilão. Mas, de verdade, quando eu tinha 18, 19, 20 anos, era apaixonado pelo Senhor. Continuo, Esse amor continua. E hoje ainda mais. Hoje, já com 70 anos, eu estou mais interessado em que você ganhe o reino dos céus. Eu estou mais interessado em contribuir com a vida, a seu favor, ministrando, abençoando. Então, tem algumas coisas aqui que, ao receber, não receba com reserva. Só receba. Deixe que o dia a dia vá falando ao seu coração. É Bíblia, é palavra de Deus. E eu sei que isso vai mexer com você. Cada vez que eu trabalho nesse tema, eu leio, releio, Deus fala conosco. E eu sei que Ele vai falar com você também. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. De repente, aqui, durante o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, se eu tossir, tenha um pouquinho de paciência comigo, Se eu der uma paradinha, tenha paciência. Hoje foi o dia todo, forcei um pouco, Estou praticamente sem comer. E umas semanas atrás, a gente vê a roda da vida. A roda da vida é muito interessante, Diga, roda da vida. Tem uma roda não sei o que lá, tal, a roda roda roleta aí, tal. A roda da vida também é assim. Há umas semanas atrás eu estava fazendo uma comidinha leve com a Elza, aí senti algo diferente, aí cutuquei com a língua, botei na boca, quebrou meu dente, irmãos. Quebrou, o dente quebrou. Aí eu comecei a lembrar, na hora, lembrei da palavra de Deus. Falei, Elza, a coisa está séria. Por quê? Lá em Eclesiastes diz, quando as tuas pernas se tornarem bambas, mas a tua não está bamba, Olha, mas quando os teus olhos, verem como nuvens, e os moedores da tua boca começarem a cair, breve está... A perna não está bamba, os olhos até estava vendo meio nuvem, irmãos, mas a gente tem um médico aí que deu um jeitinho e tal, Mas os moedores não estavam no programa, Não me faltava dente agora, mas do nada. Eu nem mordi, tal. Mas é a roda da vida. Tudo tem o seu tempo de validade, Esperemos que em Deus estejamos no plano de garantia do Senhor, Como Ezequias lá, Senhor, quando Deus falou para ele, olha, arruma a tua casa, põe em ordem, porque eu estou te chamando, E aí, através do profeta, e aí Ezequias olhou para a parede, chorou em Deus, não de desespero, e falou, tu sabes que eu sempre fui fiel a ti. Tu sabes que eu sempre andei contigo. Sabe o que Deus fez? Deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Se Ele deu para Ezequias, Ele pode dar para você. Fala para o seu irmão, Ele pode dar para você. Você que é jovem, 15 é pouco. Dá uns 90 aí, mas Jesus volta antes, com certeza. Queridos, Gálatas capítulo 5, 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? Diga, desejo.
Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. A gente vai falar muito em carne aqui. Da outra vez, teve um irmão que disse assim para mim: ô pastor, mas por que tanta questão da carne? Porque eu fiz vários aconselhamentos e tem uns irmãos aí que pecam muito. E tem umas irmãs que pecam também. Fica tranquila, jamais por uma questão ética falarei nomes, tal, isso, aquilo, mas a gente está aqui para ajudar. E aí, quando questiona, por que de novo, irmão? Mas de novo, irmã? Né? Por que tal? E aí, sabe o que a pessoa fala? É a maldita carne. Essa carne aqui, pastor, essa carne é fraca. Aponta para a barriga, aponta para o braço, tal, tal. Eu disse, só se a tua carne é maldita, a minha é boa. Aliás, bem cuidada, bem alimentada, pode dar uma observadinha aí, né? Está um pouquinho a mais. Mas, queridos, não é esta carne que o apóstolo Paulo fala aqui, né? A carne, diga, a carne é a dimensão espiritual. Existe o mundo espiritual, você precisa entender isso. Existe o mundo espiritual, para o bem e para o mal. E a carne é a dimensão espiritual inclinada. Você vai ver muitas vezes na Bíblia essa palavra pendor, pendor inclinada, não é? A carne é essa dimensão espiritual inclinada para o pecado. Você acha que o pecado é ruim? Ele é bom. Tem tipo de pecado que, nossa, te deixa bem, tal, isso, aquilo, né? Não vai pecar, não. Estou dizendo isso aí porque depois o pecado ele pode ser prazeroso no momento, no dia seguinte, mas depois, né, ele traz muitas dores, queridos. Então não vale a pena. Então a carne é essa dimensão espiritual inclinada para o pecado. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é desejos sexuais desordenados. Todos devem ter desejos sexuais. O homem, a mulher, todos devem ter. É o normal. Deus nos fez seres sexuais. Os anjos, queridos, não são assim. Eles são assexuados, ou seja, não têm esse desejo. Quando Jesus contou uma história lá de uma... estava falando com a multidão, e lá alguns religiosos, querendo colocar Jesus em xeque, disse assim, apresentou uma... Senhor, essa aqui, ó, essa aqui, teve 6 maridos já. Né? E depois casou novamente e teve um outro marido. Quando chegar lá no céu, deve ser uma viúva negra, né, irmão? Porque morrer tanto marido assim, solteiros, perto de uma viúva negra não chega. Quando ela chegar no céu, qual vai ser o marido dela? Né? E Jesus disse assim, olha, errais, vocês são religiosos, mas errais por não conhecer o poder de Deus, nem as Escrituras. No céu serão como os anjos, não se casam, nem se dão em casamento. Então, queridos, lascívia são desejos desordenados. Outro dia vi na área sexual, eu e Elza estávamos assistindo o programa, e aí um artista disse assim, eu sou, dizendo que era alguma coisa nessa área, né? E já cheguei a tive 18 relacionamentos no dia. Eu falei, não é um homem, é um coelho, não é possível. Né? Quer dizer, um desejo sexual desordenado. Né? É uma coisa fora do normal. E a palavra do Senhor diz aqui, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências, com os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Curve sua cabeça, ore comigo, diga bem alto, é você e Deus. Diga: Pai de amor, eu quero fechar os meus ouvidos a toda e qualquer voz que não seja a tua voz. E eu te peço que de alguma maneira e de todas as maneiras possíveis tu fales comigo, Senhor. Que teu Espírito nesta noite dirija cada palavra segundo a minha necessidade e segundo o teu propósito para este culto, para esse encontro, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, o nosso tema continua o tema daquela penúltima ou outra vez que pregamos, né? Deus te chama para a pureza. Diga isso para um irmão aí, bem forte. Deus te chama para a pureza. Ih, meu Deus, mas que fraqueza. Fala com voz de profeta, com autoridade de profeta. Fala para a pessoa crendo nisso. Deus te chama para a pureza. Ou seja, Deus nos quer puro, né? Olhando aqui para a palavra de Deus, queridos, né? E o que eu quero enfatizar aqui é que se você não quer tristeza, olhando para esse texto aqui, né? Se você quer fugir do sofrimento, diga para a pessoa: quer fugir do sofrimento? Qualquer pessoa inteligente não quer sofrimento. Nós evitamos. Embora tenhamos, nessa vida tenhamos. Mas qualquer pessoa inteligente não quer sofrimento, né? Mas, se você quer fugir do sofrimento, obedeça aqui, ó. Fuja das obras da carne. Porque as obras da carne sempre vai trazer sofrimento. E às vezes se arrastam por anos. Por anos. Então, você não quer sofrimento na sua vida? Eu estou falando a pessoas que sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus, que já entregaram sua vida a Jesus, né? Então, você sabe que obras da carne... O que é a carne, irmãos? Inclinação espiritual para o pecado. Aí o diabo aproveita disso aí e trabalha ainda mais na vida da pessoa. Mas se você quer fugir de sofrimento... Olha, nós já temos sofrimento demais na vida. No dia a dia já nos dá sofrimento. Quer fugir do sofrimento? Fuja da obra da carne. Dessa inclinação. Nós nascemos com ela, né? Davi disse assim, olha lá no Salmo 51, 5, ele diz assim, olha: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não é questão do relacionamento, você nasceu do seu papai, da sua mamãe, é um relacionamento amoroso, abençoado, se é dessa maneira, não é? Então, não é que ele nasceu em iniquidade e em pecado foi formado por causa deste relacionamento de amor. É por causa do primeiro Adão. O primeiro Adão trouxe essa marca, a desobediência. Mas o segundo Adão, quem é o segundo Adão? Diga: Jesus. Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele veio tirar essa marca. Ele veio tirar essa inclinação. Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz lá assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas no mesmo versículo Jesus diz: eu vim para que vocês tenham uma vida terrível, eu vim para que vocês tenham uma vida de sofrimento, eu vim para que vocês tenham uma vida de tristeza. É isso? Não. O texto diz que o ladrão vem só para roubar teu sonho, tua alegria, tua saúde. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, matar teus sonhos, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida, e vida em abundância. É vida de conquista, é vida de alegria. Tem as lutas, tem, né? Mas Jesus prometeu vitória em todas as áreas da vida. Então, diante disso, queridos, eu queria dizer, nós vivemos num mundo que nós precisamos entender as coisas espirituais.
existe o mundo espiritual, né? E nós temos compartilhado muitas vezes aqui com a Igreja do Senhor. Então, no mundo espiritual, nós temos 3 tipos de homens, de pessoas e mulheres, né? 3 tipos de pessoas que pisam nessa terra. O primeiro tipo de pessoa é o homem natural. Esse homem nasce uma vez e, obviamente, vai morrer, né? E vai para o inferno. Por quê? Porque nasceu... É Bíblia isso aí, queridos. Se nós pararmos um dia e conversarmos só sobre isso, você vai achar todos os textos bíblicos. Ele nasce uma vez, morre e vai para o inferno. Por quê? Porque só há salvação em Jesus Cristo. A boa notícia é que Jesus veio salvar o homem natural. E a Bíblia também relata que todos nós, você, querido, querida, você não é salvo porque nasceu naquela família tal, naquela outra que é mais privilegiada. Você não é salvo porque nasceu numa família assim. Você não é salvo porque é de determinada religião. Aliás, religião, na realidade, ela mata. Religião afasta. Pode ter alguém aí que sabe um pouco de latim e vai falar, mas religião no latim é religare. Religare é religar novamente. Ou seja, religar o homem com Deus. A nossa religião é Jesus. Jesus veio praticar o religare. Ele religou, nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, como homem natural. Mas a Bíblia diz que Jesus veio, né, e a missão de Jesus, né, é religar o homem com Deus. Então, talvez ali, eu não sei qual a idade, que cada um teve a sua experiência, né, talvez a idade da razão, que é chamada. O homem natural, com a idade da razão, de 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, ele é pecador, o homem e a mulher, né, a menina. Né? Mas, se morrer, vai para o inferno. É pecado, mas não é pecado que leva para o inferno. Por quê? Porque não chegou à idade da razão. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, pureza, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, inteligente. Né? Então, quando essa criança, né, chega à idade da razão, aqui, por exemplo, na Batista Renovada, usando todos esses textos, o nosso costume é fazer o batismo quando o menino ou a menina chega aos 12 anos e quer ser batizado. Não é? Por quê? Você entende que chegou à idade da razão, sabe o que é o mal, sabe o que é o bem, sabe já tomar as decisões, né, do que fazer para esse lado. Né? Então, chegou. Talvez alguns aqui que nasceram numa família genuinamente cristã, né, chega a essa idade da razão com 5 aninhos, com 6 aninhos, com 7 aninhos, né, toma a sua... Está naquele culto, né, não conhece o mundão, não sabe, né, o mundão como é que é, e assim por diante. Então, ele, de repente, no culto, ele sente aquela necessidade de entrega a sua vida para Jesus. Talvez outros... bem mais tarde. Né? Mas o homem natural, queridos, o homem natural é assim. Né? Ele, possivelmente... Olha, se você fizer... Outro dia eu comecei a olhar os países, ver os seus presidentes, ver os seus primeiros ministros. Né? A maioria dos governantes da terra, na Terra, são homens naturais. São homens que verdadeiramente não têm Deus na sua vida. Pode ter uma religião. Religião é religião, Deus é Deus, não se mistura. Não dá para fazer qualquer tipo de comparação. Aliás, a religião mata. Não tem uns doidos aí que amarram um monte de explosivo no corpo, vai lá num shopping ou num lugar, num ajuntamento, e mata centenas, dezenas de pessoas. Né? Religião vira uma questão de fanatismo. Né? Não tem aquelas pessoas que quer pegar a Bíblia, abrir a sua cabeça, se fosse possível, enfiar na sua cabeça, ou goela abaixo, tal. Religião não vai fazer diferença. Né? Nós temos que ter a Jesus no coração. Nós temos um nome, porque aqui na Terra todos têm, todas as igrejas têm. Mas, quando chegar no céu, não vai ter placa de igreja, não vai estar nada disso. É os salvos remidos no sangue de Jesus. Então, se você vê, tem muito mais pessoas naturais que não conhecem o Senhor, dirigindo as nações. No que vai dar? Se não tem temor de Deus, o que vai acontecer? Né?
Pastora Elza, quando nós mudamos para o Vale do Paraíba, há quanto? Davi nasceu aqui, né, Elza? 40 anos. 40 anos atrás, a pastora Elza fundou todo o ensino religioso em todas as escolas, né? Algumas escolas particulares e a maioria escolas do governo, né? Então foi feito um trabalho excepcional. Com o tempo, né? Obviamente que a gente não vai dedicar uma missão a vida inteira para determinada coisa. Foi entregue e, com o tempo, os governantes, os prefeitos, os governadores, os presidentes, foi tirando o ensino religioso. Não se falava de placa de igreja, né? Então, governantes naturais, eles vão morrer e vão para o inferno, não tem jeito. São poucos os que realmente têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que teme, né? E que treme diante da palavra de Deus, não sentido de medo, mas sentido de amor mesmo, de vida. Quando você foi à escola, você assentou, alisou os bancos escolares ali, desde o prezinho até chegar à faculdade e assim por diante, certamente você teve professores ali, a maioria, homens e mulheres naturais, que nasceram, né? Que você conhece muitas pessoas, personagens muito importantes, a maioria homens naturais, também ocupam, são pedreiros, são toda profissão tem, né? Mas são pessoas que estão no nosso país, em todos os países, que ocupam cargos importantíssimos. Então, queridos, né, não adianta isso, se não tiver Jesus. A nação em que ponto vai chegar? Possivelmente você viaja, seja de ônibus, seja de avião, seja de carro, você viaja e você, ao seu lado, tem muitos homens e mulheres naturais, né? Talvez na sua casa, né, você habita com pessoas que você ama, que são pessoas boas. Não estou falando que essas pessoas são ruins. Tem muitos que têm um padrão moral muito bom, né? Mas continuam sem Deus, são homens e mulheres naturais. A Bíblia, não sou eu que afirmo, a Bíblia diz que morrendo vai para o inferno. Querido, só tem 2 destinos. Quando você lê o Salmo 1 e tantos outros textos, só tem 2 destinos. É céu ou inferno. Outros destinos que tem aí, purgatório, limbo e tantas outras coisas, são criações, são concílios feitos na terra. Não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, queridos, de repente você habita debaixo do mesmo teto com pessoas que você ama e talvez algumas você daria a sua vida por elas, mas são pessoas naturais. Talvez não, é certeza, vamos falar as claras, né? Você dorme na mesma cama com uma pessoa que é natural, que não tem Deus verdadeiramente no seu coração. Agora, a boa notícia é que Jesus veio para salvar o homem natural, né? Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Lá em Ezequiel tem um texto que diz que, olha o amor de Deus, queridos, pelo plano de Deus, pela vontade de Deus, o profeta Ezequiel diz, pela vontade de Deus, nenhuma alma se perderia. Não haveria perdidos pela vontade de Deus, queridos. Esse é o amor de Deus. Mas Deus não criou um robozinho, né, que ele dá a corda, agora você vai fazer isso aqui, agora você vai fazer aqui. Agora... Não tem graça, né? Não tem graça nenhuma, né? Deus deu o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de sair daqui e fazer o que você quer, né? Você tem o livre-arbítrio de aceitar a Deus ou não aceitar. Você tem a Bíblia, o livre-arbítrio, né, para fazer o que você quer. Você tem o livre-arbítrio para sair daqui, chegar no bar ali e falar, dá um conhaque aí. Você pode, você tem dinheiro no bolso. Se não tiver, não vá também. Não vá de jeito nenhum, viu, irmão? Não vá de jeito nenhum, né? Mas é o livre-arbítrio. Para a salvação também existe o livre-arbítrio. Então, este é o homem natural. E nós passamos por essa fase de homem natural. Eu não sei quando você se converteu, se com 7 ou com mais, né? Cada um, evidentemente, tem a sua história, né? E alguns se converterão, né, muito mais tarde, né? Mas a vontade de Deus é que você deixe, né, o homem natural. O segundo tipo de homem que nós encontramos na Bíblia
é o crente carnal, é o homem carnal. O que é o homem carnal? O homem carnal é aquele que já aceitou Jesus. Ele conhece a palavra de Deus, ele vem na igreja, né? Muitas vezes ocupa cargos na igreja. Ele é o homem carnal, né? Ele se parece muito com o homem natural, né? Mas ele também se parece muito com o crente verdadeiro, né? Vê que interessante, né? Por quê? Porque, de repente, lá em casa, já conheceu pessoas assim? É terrível quando se convive com pessoas assim, né? Pessoa lá em casa é bravo demais, não concorda com nada, xinga para tudo, é um peso terrível, né? Tem o crente carnal, porque tem homem natural que é assim também, mas nem chegou a esse estágio. Mas o crente carnal, que nós estamos falando, ele é assim em casa. Quando chega aqui na igreja, ele é todo espiritual. Ele louva a Deus, ele tal, aquilo. Tem até o pastor Edson, faleceu jovem, acho que tinha 53 anos, né, Glo? 54. Foi pastor da primeira Igreja Batista de Santo André. Nós estivemos juntos, não muito, acho que umas 3 vezes. E o pastor Edson conta, isso não é uma ilustração, é algo que aconteceu, né? Ele falou que depois de um culto, e ele ficava à porta, a igreja não era muito grande, depois cresceu muito, né? E o pastor Edson disse, está cumprimentando e tal, e perto assim estava um oficial da igreja, um diácono, que queria cumprimentá-lo. Ele estava com um filhinho de 6 anos. Aí o filhinho de 6 anos puxava a calça do pai e falava, vamos mudar aqui para a igreja, pai, por favor, vamos mudar aqui para a igreja. O pastor cumprimentando, só ouvindo a criança lá, né? E o pai falava, fica quieto, tal. E, pai, vamos trazer a nossa cama aqui na igreja, vamos ficar. E o pastor tal, aí quando foi cumprimentar o pastor, esse menino tem chamado. Quem sabe ele vai ser um pastor, né? E o pai todo, né, pomposo, cumprimentou. Aí o pastor virou para o menino e falou, mas qual o seu nome? Eu não me lembro mais do nome do menino, né? Mas o menino respondeu, e aí, por que você quer tanto mudar para a igreja? Né? Porque você quer trazer até a sua cama para a igreja? Por quê? Aí o menininho de 6 anos falou, pastor, é que o papai é tão bonzinho aqui, ele não grita, ele não resmunga, ele não me bate, né? O papai é tão bonzinho aqui, por isso que eu quero trazer a minha cama, a nossa cama para cá, por isso que eu quero ver como é que é. Espiritual na igreja, mas carnal em casa. Então não adianta, o crente carnal, ele é muito espiritual no PG, que nós temos aqui, não sei mais o número de PG, né, Glaucio? Tem muitos, né? Mas temos dezenas de PG, mas ele é crente espiritual no PG, né? Mas lá na faculdade ninguém sabe que ele é crente. Então ele é um crente carnal. As mesmas coisas que a sociedade hoje está colocando, né? Quer dizer, eu quero que vocês entendam que nós amamos as pessoas. Não concordamos e temos liberdade de não concordar com o estilo de vida que elas levam. Assim, pode ter certeza que elas não concordam com o estilo de vida que nós levamos também. Mas, queridos, né, a gente não engole o que a sociedade diz. Por quê? Porque existe a palavra de Deus. A gente não pode engolir o que as leis agora estão sendo aprovadas, tudo contrário à palavra de Deus. E você tem que engolir aquilo, né? Então, aqui na Batista Renovada, a gente leva o evangelho a sério, né? Aí você vai chegar num ponto que você vai falar, mas ser crente não é fácil, não. Mas não é fácil mesmo. Mas depois que você é de verdade, aí se torna fácil. Mas você encontra muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, né? Eu encontrei com 14 anos, né? Meu irmão mais velho foi estudar para padre, depois aceitou Jesus comigo, né? Éramos bem jovenzinhos, ele era um pouco mais, 4 anos mais velho do que eu, né? A irmã da minha mãe foi freira, serviu em Roma 10 anos, serviu mais outros tantos na Europa, voltou para o Brasil e tal. Eu nasci num colégio de freiras por conta dessa religiosidade, dessa proximidade, né? Tanto que
Eu fui o único que fui batizado 3 vezes. A Bíblia fala que é uma vez só, viu, irmãos? Mas 3. Né? Como eu nasci no colégio de freiras, e minha tia era freira, então dispensaram minha mãe para cuidar da criança lá, e só ia lá para dar uma mamar, tal, isso, aquilo, e aí falou, vai morrer. Então batiza com o nome de José. Mas foi passando os dias, não morri. Aí minha mãe foi lá me buscar, a tia falou, pode vir buscar. Né? Quando chegou lá, as freiras falaram, batizamos ele com o nome de José. Por quê? Porque ele ia morrer, a gente pensou que ele ia morrer, batizamos com José. Ah, mas o irmão mais velho dele chama José. Ah, não tem nada, vamos batizar de novo, batizar com o nome de Antônio. Né? Aí batizamos com o nome foi batizado com o nome de Antônio. Depois, quando aceitei Jesus, né, escondido, fui batizado nas águas, e aí o batismo é um só, o batismo que a Bíblia diz. Né? Mas crente carnal, queridos, o crente carnal, ele canta as músicas do mundo e canta as músicas de Deus. Né? Outro dia vi um irmão no carro, ele não me viu. Né? Aí ele estava lá no carro. Aí passamos perto, ouvimos a música mundana. Né? Tal. Mas ele vem para a igreja, ele se empolga, ele pula, ele é bem alegre, né? E não tem nada de errado ser alegre. Tal. Mas, na mesma proporção que o crente carnal, ele canta as músicas da igreja, ele canta as músicas do mundo. Da mesma maneira, não é? Que ele está aqui e ele ouve a palavra de Deus, ele vai para casa, ele vê um filme pornográfico, a internet é uma arma maravilhosa hoje em dia. Nós estamos num século abençoado nessa área, mas também terrível, né? Porque os homens não se contentam, né? E mulheres também, hoje está do mesmo jeito, né? E navega para outros lados, tal, isso, aquilo. Sabe, queridos, nós podemos evitar muitas coisas. De manhã eu estava falando, a gente pode... o passarinho pode voar sobre a nossa cabeça? Pode. Né? Lá na minha casa eu fiz uma casinha de passarinho, boto aguinha fresquinha todo dia, lavo, eu mesmo faço isso, aí boto uma comidinha para ele, né? Farelinho de milho, custa baratinho. Né? Toda vez agora, a Elza vai lá e filma, quando eu vou colocar, quero filmar, e filma lá. Outro dia um veio, canário da terra, 5, 6, 7, vai lá, um outro subiu no meu ombro, tal, aí pus a comida. Tem dias que eu chego em casa e eles estão lá, eles podem sair, a casinha é toda aberta, né? Mas estão lá esperando. Né? Quando eles me veem, já fica todo... Né? Então, tem a casinha, come a comidinha, toma água fresquinha, não paga aluguel. Eita, vida boa, fala a verdade, não. Mas eu posso impedir deles sentarem na minha cabeça. Né? Tem outros que estão fazendo o ninho, né, Elza? Lá bem na porta de casa. Deixa fazer o ninho aí, vamos alimentar eles e tal. Mas eu posso impedir eles de entrar dentro de casa. Só entra se eu quiser. Né? Então, queridos, é da mesma maneira. O crente carnal precisa aprender isso aí. Né? Existe uma inclinação espiritual para o pecado. E que depois o diabo aproveita. Você não vê numa casa aí quantos divórcios, quanta separação. O avô separou, o bisavô separou, agora os pais separam, depois os filhos separam também. É um mal, né? É um mal. É inclinação espiritual e tem um preço muito alto. Sabe, queridos, quando eu olho aqui, eu vejo assim, muitas vezes, pastor Antônio Marques, acho melhor lidar com o endemoniado do que o crente carnal. E crente carnal é o que tem mais nas igrejas. É o que tem mais nas igrejas, porque não tem compromisso com Deus, não tem nada, não tem compromisso com vida, né? Não ama mesmo ao Senhor, né? Mas ele conhece a Bíblia, sabe da palavra de Deus, sabe que está certo. Né? O crente carnal, tem muitos agora, não faz mais isso que eu chamei a atenção. Crente carnal, ele aceita Jesus 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Aí eu chego para a pessoa, irmão, você não precisa mais, irmã, você não precisa mais aceitar Jesus. E ele é esperto, ele vira para mim e diz assim, não, é que Jesus é tão bom que quantas vezes você fizer o apelo, tantas vezes eu vou aceitar. Olha a sacada dele. Né? Mas não é. Ele aceita Jesus de novo porque ele não tem certeza da salvação. Ele aceita Jesus de novo porque ele não tem certeza para o local onde ele vai. Eu fui criado na roça. Na roça é interessante. Eu era bem garoto
ia junto com meu pai ver os velórios, né? E aí chegava lá, o mortinho da Silva lá, com a mão fechada, aí assim, acendia uma vela enorme, né? Aí punha no meio da mão e ele ficava segurando, na roça. Né? E eu falava, papai, para que a vela? Ele falava, é para iluminar o caminho. Aí eu pensava comigo, então está feio o negócio. Precisa de vela para iluminar o caminho? Né? Já tive algumas experiências fantásticas nessa área. Né? Teve uma vez que fui na Santa Casa aqui, aí a pessoa era, na realidade, um homem que não era crente. E o pai, a filha, era da igreja. E pediu, pastor, por favor, vai lá, faz alguma coisa. Mas como é que ele está? Está assim, assim e tal. Então, por favor. Tal. Aí eu fui. Fui lá, cheguei lá, me apresentei, o médico veio, conversou comigo, com mais duas. Vocês são insistentes demais. Vocês vêm aqui e falam que é 2 minutos, fica meia hora. Né? E fica gritando lá. Tal. Eu também sou contra que grita, não precisa gritar. Né? Mas é 5 minutinhos. Você me dá 5 minutinhos? Eu só estou aqui porque a família pediu. Tá bom, vamos ver. Aí, quando eu estive lá, abri a Bíblia, falei, li um salmo lindo, tal, isso, aquilo. Aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Era um baita de uma mão, no bom sentido, um negão, bem ajeitadão. Né? Quando eu fui sair, ele grudou, entubado tudo, grudou meu braço. Pô, eu, como pastor, eu queria era dar o pé dali, irmãos. Queria me mandar de verdade. Né? Mas não, né? O cara segurou-se, fui ali. Aí voltei a ser pastor novamente. Comecei a falar palavras de amor para ele, de Jesus. Tá? Isso aqui ele foi soltando, acalmou. O mundo espiritual é fantástico. Quando eu saí, isso durou uns 15 minutos. Era só 5. Quando eu saí, o médico estava lá e falou para mim, continuam teimosos. Era 5, ficou 15. Desculpe, é sempre o que falo. Né? E outra, não era só você? Era. Quem eram aqueles 2 homens de branco que estavam do lado de você? Irmãos, eu saí dali e saí maravilhado. Que o médico estava bravo. Ainda coloquei escondido lá, mais 2 lá dentro. O mundo espiritual é fantástico. É fantástico. O crente carnal, ele é difícil. Porque ele parece com um não crente, mas ele parece com um crente também, porque ele está no meio dos crentes. Né? Só que o crente carnal, ele sofre muito mais. Porque ele sabe que deve fazer o bem e faz o mal. Ele sabe que deve, cultuar a Deus de verdade, né? Mas ele cultua de mentira. Porque no PG, ele é espiritual. Mas lá na escola ninguém sabe que ele é crente. Só se for o crente, como é que chama? O crente invisível. Alguma coisa assim, não é? Então ele sofre mais do que os crentes, porque ele conhece a verdade. Ele sabe da verdade. Né? Mas ele pratica a mentira. Né? Ele canta para Deus, mas canta para o mundo. Eu não estou falando de todas as músicas, queridos. Eu quero deixar bem claro aqui que existem músicas que não são gospel e que são muito bonitas. Né? E algumas só instrumental. Eu lembro uma vez que o Glaucio foi viajar, aí eu dei o meu CD para ele. Glaucio, põe esse CD aqui que é maravilhoso. Né? Tá bom. Quando ele voltou, falou, ouviu o CD? Ouvi. Gostou? Ah, papai, eu ouvi só até metade. Porque está me deixando meio deprê e tal. Então, tem músicas bonitas, mas também que te deixa triste. São histórias fantásticas. Eu não estou falando de você ser exagerado nesse ponto. Estou falando, mas hoje, naquele tempo meu lá para trás, faziam-se muito músicas lindas, músicas raízes e tal. Hoje, é tudo, você vê tudo mal dentro das letras, né? E assim por diante. Então, o crente carnal, ele sofre. E, por último, nós temos o crente espiritual, o homem espiritual. Né? Esse, sim, é uma maravilha. Né? Esse, quando você pede, ele está pronto para ajudar. Se ele não pode, ele fala assim, nossa, você observa que ele ficou triste por não poder ajudar. Ele está sempre pronto a contribuir. Ele está sempre pronto, né? Você fala para visitar alguém, ele está sempre pronto para visitar. Ele quer interagir dentro da igreja, né? Ele se esforça, ele quer trabalhar. Tem alguns aqui que a gente, né, Glaucio? A gente precisa dar umas podadas.
porque ele quer bater o escanteio, pular lá na área, fazer o gol. Ele quer trabalhar no departamento tal, no outro tal. Se deixar, ele trabalha. Né? Mas nós sabemos que não é assim, não funciona assim, não faz bem nem para ele, né? E tira a oportunidade de outros também serem abençoados. Né? Mas a carne, né? Diga para a pessoa ao seu lado aí, né? A carne, crucifique-a ou sofra. Essa é a verdade. Crucifique-a ou sofra. Né? Mas esse desejo... A verdade é uma só. Quero te falar uma coisa, queridos. Né? Eu não sou psicólogo, pastor Glaucio é psicólogo, mas a verdade é uma só. Né? Não tem jeito. Se as pessoas... Não adianta fazer campanha para essa questão da carne, para algumas coisas e tal. É vida com Deus. Muitas, não estou dizendo que são todos os casos, não. Pastor Toninho falou que é isso, que é... Não é todos os casos. Mas muitos casos mesmos, né? É questão de carnalidade. Né? É questão... Nós sabemos que existem as emoções, existe a alma, né? Que a nossa mente... Você sabe que a nossa mente é a sede das nossas almas. É um computador, né? Que grava todas as informações. Né? Pequeno computador. Eu lembro de coisas... Você deve lembrar também, não é? De coisas que eu fiz quando eu tinha 4 anos de idade. Vou fazer 70 agora. Quando eu tinha 4 anos, eu lembro de coisas. Quando eu paro para pensar, eu lembro. Minha mente... Né? Você acha que é o máximo, né? O que mais se perde nessa vida é chave, não é? Pastora Elza perde chave demais, gente. Né? E depois ela fica me cobrando. Cadê a chave? A chave é sua, amor. Tal, isso, aquilo. Não, mas... E tal, isso, aquilo. Né? Aí você perde alguma coisa. A chave, você perde o documento. Né? Aí quando você vai procurar, você não acha. Aí você fica preocupado. Aí você... O que você faz? Aquela sua preocupação... Você vai estar preocupado onde eu pus. Passa 3 dias, 4 dias, uma semana. De repente, um dia você senta na cama, 3 horas da manhã. Acorda e fala, nossa, lembrei. Está em tal lugar, mas eu sou demais, eu sou o máximo. Não é. Você deu uma ordem à sua mente e que está lá no fundo, lá no fundão, lá na outra caixa, lá. E aí a sua mente, que é ordenada, ela começa a puxar. 3 horas da manhã, você senta na cama e fala, não, achei. Puxa, eu sou demais. Não, você não é demais. Você é um ser feito por Deus, né, de uma tremenda inteligência. Os cientistas dizem que nós usamos apenas 6% da nossa inteligência. Né? 6%. Os que usam mais têm 6%. Então, o crente carnal, queridos, ele precisa entender isso aí. Né? Muitos dos seus problemas, os consultórios dos psicólogos não teriam tanta frequência, né? Se apegasse com Deus, se começasse a andar com Deus. Sabe, queridos? Por quê? Porque muitos problemas é a questão da carne, é a questão da inclinação. Né? Não tem nada que pensar, começa a pensar uma coisa, começa a pensar outra, vive cheio de medo. Eu não estou dizendo que todos os casos são assim, estou dizendo que muitos casos são. Né? Crentes que sofrem por causa disso não precisariam sofrer. O pastor Glaucio sempre disse que a nossa vida é feita de escolhas. Né? Vou dar um texto para você que o próprio Deus, isso é verdade que ele fala, porque o próprio Deus nos dá escolhas. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui em Deuteronômio 30, versículo 19, Deus diz assim para o seu povo, ó, eu coloquei diante de vocês, é Moisés falando, Moisés que escreveu o livro de Deuteronômio, mas Deus fala com Moisés, e Moisés fala para o povo, olha, Deus diz o seguinte, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Vocês escolhem agora se vocês querem o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. A vida é consequência das escolhas que nós fazemos. Querido, tem algumas escolhas, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, e às vezes você, essa eu não merecia, eu não fiz essa escolha, e você recebe. Mas o que você escolher não tem jeito. Né? Na sua vida, depois vai acontecer. Né? Vai acontecer coisas fruto da escolha que você fez. Então, escolha bem. Né? Gálatas 5,16, nós já lemos o texto, diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer,
os desejos da carne, a vontade da carne. Paulo fala, olha, cuidado com as concupiscências dos olhos, cuidado com as concupiscências, né, da carne, né, as vontades, né, cuidado com a concupiscência da boca. Né. Ele nos alerta tudo isso. Né. Se você escolher o lado de Deus, você vai ter problema, você vai ter lutas, mas você tem aquele que prometeu a vitória para você em todos os momentos da sua vida. E se você escolher o outro lado, você vai colher o outro lado também. Né. Tem pessoas que vivem amarguradas, vivem tristes. Não é questão de dinheiro, querido. Dinheiro, eu trabalhei 30 anos em empresas. Se você planejar bem, e você sempre quer o melhor para a sua família, não é? Você, sendo uma pessoa trabalhadora, você vai conseguir. Talvez para alguns demore um pouco mais, outros menos. Você vai conseguir até para dividir com outros que passam por necessidades. Né? Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. Os brincalhões dizem, não traz, manda buscar. Mas não é assim. Dinheiro não traz. Eu trabalhei com pessoas fantásticas, que com 39 anos tinha 3 faculdades. Né? O dia que faliu a empresa, ele deu um tiro no coração, aqui da cidade. Trabalhávamos juntos. Né? Então, queridos, o dinheiro não traz a felicidade, a pessoa fica apegada demais. Os prazeres do dia a dia não trazem a felicidade. Né? E você pode falar assim, pastor, mas você fala assim porque você é muito caseiro. Eu sou caseiro mesmo, irmão. Eu gosto da minha casa é muito simples, né? Batalhei para ter ajeitadinho para os meus filhos. Eu gosto de ficar em casa. Né? Eu gosto de curtir a minha casa. Gosto de botar o pé no chão. Né? Gosto de ficar só de calção, pisar no pé frio, sair lá na grama. A minha grama, onde eu moro, o pessoal deixa ralinha, né? Aí o pessoal fala assim, não, o jardineiro disse que é assim que é melhor. Claro, ele te contrata, você paga R$300 por mês, ele raspa até a terra para demorar para nascer, para ele vir. A minha eu gosto de altinha. Você pisa assim, né? E você afunda, faz massagem e tal. Né? Mas que nós não precisamos de muito para ser feliz, não. Né? Com Deus, você vai ser feliz. Com Deus, você vai ser abençoado. Então, o que é a carne? Essa carne aqui, diga aí, inclinação voltada para o pecado. Então, tem tanta gente que não aguenta. Né? Tem pessoas que traem a mulher uma vez, traz duas. Às vezes a pessoa morre, depois que ela vai descobrir que traiu. E às vezes nem descobre. Tem mulheres que traem marido, e tal, e assim por diante e tal. Né? É tanto pesar que às vezes de verdade, irmãos, Deus me perdoe, mas eu fico pensando assim, eu olho, e teve algumas pessoas que eu falei, mas está na hora de você tomar vergonha na sua cara. O que é isso, pastor? Eu vim aqui para você me falar isso. Cara, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se você não der jeito, eu vou contar para sua mulher. Aliás, eu falei para você contar, não, a minha mulher vira o bicho, tal. O meu marido, tal, isso, aquilo, tal. Não pode, queridos. Quero frisar que eu não faço aconselhamento só para a igreja, viu? Eu não faço aconselhamento só para a igreja. Faço também para outras igrejas e quem nos procura, mas priorizamos a igreja aqui. Então, queridos, essa é a verdade. Né? Às vezes é falta de vergonha na cara, a pessoa não deixa aquele vício, sabe? Tem inveja. Uma vez eu comprei um carro muito bonito, gostei, sonhei com aquele carro, comprei, tinha dinheiro para comprar, né? Comprei, estou aqui no culto, terminou o culto, quando saí lá fora, quase todo mundo tinha ido embora. E um irmão aí botou a mão no meu carro e falou, em nome de Jesus, eu tomo posse desse carro, é meu, senhor, tal. Eu fiquei olhando, irmão, esse carro é meu. E o que é isso? Inveja. Fala inveja. Você pode ver um carro bonito, pode falar assim, Senhor, de verdade, diante de Deus, eu me alegro tanto, quando nós começamos essa igreja aqui era um centro de macumba, terrível, terrível. Né? Mas era mais barato, aí eu comprei aqui. Né? Aproveitamos, desalojamos o inimigo, acontecia coisa terrível aqui, a vizinhança ficava louca. Hoje a vizinhança, às vezes até, agora não, mas dava a gente para a prefeitura, para isso, aquilo. Aí o prefeito vinha aqui e falava, amigo do pastor, processou a prefeitura também e tal. No final nós viramos tudo amigo aqui, porque o lugar aqui ficou benção, né? Valorizou mais e tal. Então, queridos, né? Se nós pararmos para refletirmos aqui, poxa, como eu fico contente quando alguém prospera na vida, né? Eu vendi aquele carro para aquele irmão. Falei, isso aqui é... Você pagou quanto? Tanto.
Ah, mas não tem tudo isso. Eu financio para você, vendi o carro para ele, né? E comprei outro, né, tal. Mas não, isso é inveja, mas você pode falar, eu quero um carro como aquele, né? Deus vai te dar. Pode ser que não seja na hora que você queira, mas Ele vai te dar, né? Você que não tem casa própria, lute. Quando nós começamos aqui, era uma pobreza total. O pessoal passa a falar, Batista Renovada, é igreja de rico. Porque vê todo mundo bem arrumadinho, vindo da igreja, né? Parece um formigueiro que chega tudo quase na mesma hora. Tá? Tem carrões bonitos aí, né? Então, se você não tem, você vai conseguir. Se você não tem, quando você conseguir, né? Lute, queira o melhor. Isso é o senso de conquista que está dentro do ser humano. Você não tem casa própria, né? Construa, compre um terreno, construa, ou compre um apartamento, pague em 30 anos, mas é seu, né? Depois você vai, aquele lá você comprou, melhora, até chegar onde mais ou menos você quer. Não deixe esse senso de conquista, né? Com Deus isso é possível. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas não é também essas coisas, se essas coisas forem na mão de pessoas que não têm Deus, não vai resolver, é uma ansiedade que é sempre mais e mais, mais. Eu nem quero mais, eu já dividi com os meus filhos, não quero mais, né? Quero comer, beber, e minha vida é a igreja, vocês são meus filhos, minhas filhas. É essa a nossa vida. Amamos vocês, queridos, né? E às vezes, foi muito duro a pregação, não vou mais, né? Fala para o irmão, você vem. Fala com vontade aí, fala. Domingo você vai estar aqui. Em nome de Jesus. Então, queridos, é isso, né, que a palavra de Deus nos diz. Gálatas 5,17 diz assim, olha, a carne se opõe ao Espírito de Deus, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Aquele que você ouvir mais e obedecer mais, né, esse vai guiar a sua vida. A escolha que você fizer, a dependência que você ter. Não adianta, você ouve a palavra de Deus, faz ao contrário. Você não deixa Deus guiar a sua vida, você guia a sua vida. Não é só questão de você ter o dinheiro no bolso, né? Hoje está difícil de você ter uma poupança, uma aplicação e tal. Mas não é só, eu tenho para comprar, nem vou consultar Deus, consulta. Olha, o comprador fala assim, o vendedor fala assim, é só até hoje. Se não fechar hoje, esse carro, essa casa, esse apartamento, se não fechar hoje, não dá mais. Então, mentira, conversa de vendedor, né? Não é assim. Mas tem esse senso de conquista. Mas deixa que o Espírito Santo tome forma na sua vida. Deixe que ele fale, né? No culto da tarde, né, Glaucio? No culto da manhã, nós ouvimos testemunhos fantásticos, né, de como Deus fala hoje. Lá em Gálatas 5, 24 e 25, já pulamos para Gálatas, mais um texto anterior, né? Diz assim, olha, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, a questão é uma só. Olha, questão de carnalidade, não adianta fazer seminário, campanha de oração, não adianta fazer nada disso. Questão de carnalidade, você sabe da palavra de Deus. Parece difícil andar com Deus, mas não é, né? O que você tem que fazer? Você tem que pegar, é um peso, você vai até o seu quartinho, até a cruz de Cristo ali, aí você ora, deixa o peso ali para andar livremente, né? Mas às vezes as pessoas ficam presas. Agora, a minha família toda foi católica. É a mesma coisa. Jesus está lá na cruz, morrendo, ao seu lado um malfeitor, ao outro lado outro malfeitor. O da direita, a Igreja Católica fala que é São Dimas, né? O Santo Dimas. Né? A lei romana dizia que, se fosse hoje, os piores sequestradores, estrupadores, né? Sanguinários, era a morte de cruz. Que era para exemplo para todos. Era uma lei romana, nem dos hebreus não era. E aí estava lá, Jesus era o único que estava lá, porque ele veio nos resgatar. E os dois falando impropérios. De repente, o Dimas olha para ele, um dos ladrões, que era o Dimas, né? Olha para ele e fala assim, olha para o outro companheiro e fala assim, ele teve a visão naquele momento, né? Olha, nós dois, na verdade, temos motivo para estar aqui.
Nós somos muito ruins, matamos muita gente, né? Fizemos muito mal, mas esse aí é o Filho de Deus. E o outro, quando começou a falar impropério, aí o ladrão Dimas lá, né? Não era bom, não. Bom é Jesus que salvou ele, não valia nada. Hoje diz que faz milagre aí, né? Tal. Mas Jesus olhou para ele e ele falou para Jesus: Senhor, reserva um lugar no teu paraíso para mim, no teu reino para mim. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje, é hoje, hoje estarás comigo no paraíso. Não valia nada, né? Aí quando a gente fala assim, tem a bandidagem, assaltantes, coisas, pessoas que vivem no mundão mesmo, né? Aceita Jesus e aceita mesmo, né? Aqui na igreja tem um monte que era assim, né? Tem muita gente que era desse tipo. São os meus melhores oficiais. Outro dia que eu falei, vou precisar dar uma aula de novo para eles. Porque tinha um pessoal aí que estava meio chegando novo e todo intolerante comigo aí e tal. E os três chegaram perto de mim e falaram assim: Pastor Toninho, oi, quer que a gente dê um jeito neles? Eu falei, pelo amor de Deus, faz 20 anos que vocês estão comigo, faz 15 anos que vocês estão comigo, não tem negócio de jeito. Você vê? Então você vê como é que é a inclinação, você tem que cuidar sempre, tem que falar para o Adão, você está morto, fica morto aí, não tem jeito, né? Então, queridos, é inclinação. Aí uma pessoa dessa aceita Jesus, vem para a igreja e fala para todo mundo está salvo. Você já pensou? Ele se salva e um que está frequentando muita igreja vai para o inferno. Você pode falar injustiça, mas não é, Deus é justo. Então a questão, agora eu fico admirado, o pessoal da igreja, né, querendo curtir a vida do mundo, querendo fazer. Então vai para o mundo, se lameia, que é o pecado, vai para o inferno, mas pelo menos aproveita bem, mas não fica aqui fazendo coisa errada. Mas já passou, viu, irmão? Esses aí já estão fora, diga graças a Deus. E que eles se acertem por lá também, né? E, na realidade, tem um encontro com Jesus. Mas eu quero terminar aqui com a igreja, queridos, né? De manhã eu falei 1h30. Hoje, agora não quero falar 1h30, não. Eu quero que você abra lá em Romanos, capítulo 7. Tenha mais um pouquinho de paciência. Dá para esperar mais um pouquinho, irmãos? Esse amém está muito fraco, senão eu vou parar. Dá para esperar mais um pouco? Você gasta 4 horas, 5 horas dentro de uma televisão, 2 horas na igreja, acho que é muito, né? Tem que gostar mesmo, tem que querer mesmo. Amém? Amém. Melhorou. Bom, você acha, por exemplo, que um crente que está na igreja, pai de família, chega em casa, fica tripudiando sua mulher, seus filhos, ou a mulher fazendo assim, você acha que ela é o quê? Se estiver na igreja, é crente carnal. Se não estiver na igreja, é homem natural, do mais ruim ainda, né? Do mais que a casa vira um terror, onde deveria ser um ninho de amor, uma coisa gostosa, tranquila, né? Deveria ser um ninho de amor, e não é, não é? Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante, aqui, não é? Vamos ver aqui o que o Espírito Santo fala. Não é que Paulo... Tem alguns que ainda me afrontam, irmão. Chega aí e diz assim, mas Paulo sentia isso, fazia isso, e Paulo que era apóstolo, e se eu faço, eu vou para o inferno. Não era com Paulo isso aqui não, queridos. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus de maneira tal, a unção que veio sobre ele, que o Senhor mostrou para ele todo o ser humano, para passar para todo ser humano qual é o amor de Deus. Essa, queridos, é a grande verdade. Paulo pagou o seu preço. Paulo tinha 2 nacionalidades. Ele era hebreu e ele era romano, né? Ele tinha um cargo importante, né? Quando jovem ainda, ele conseguia cartas, perseguia os cristãos, né? Mandava os cristãos para a cadeia, matava outros. Ele mesmo não matava, mas ele mandava matar. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê lá que, depois de uma morte, né, mataram o Estevão, era um evangelista da igreja naqueles tempos, a paulada, a pedrada, né? E as vestes do Estevão ficaram aos pés de Saulo de Tarso. Depois que ele teve encontro com Jesus, mudou. Esse Paulo não existe mais. A Bíblia fala que os seus pecados, quando você se achega a ele lança, Miqueias 4:7, ou 7:4, 7, alguma coisa assim, né? Diz que ele lança os seus pecados nas profundezas do mar. Que mar que é esse? Não é lá onde você
Eu já viajei de navio, de barco, de um monte de coisa. Não é lá onde você tem 5.000 metros de profundidade. Não. Deus está falando, é mais fundo. Eu lanço os seus pecados no mar do esquecimento. Tem crente que é tão neófito nessas questões que errou, aí pede perdão, se arrepende, aí vira aquilo, ele vira o seu próprio carrasco, né? Ele toda vez, ai, Senhor, me perdoa. Mas se Deus fala que já perdoou, se é verdade, para que ficar falando com Deus ainda? Se alegra no Senhor. E Paulo, né, recebendo essa unção, ele escreve o capítulo 7 de Romanos, e ele diz assim, no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o apóstolo Paulo está falando daquele homem que já veio para Jesus, né, mas ele não sabe ainda se apoderar da bênção do Senhor, de andar com o Senhor verdadeiramente. É a lei do pecado, né? Então, ouça bem, você que entregou a vida a Jesus, anda com Ele, ama o Senhor, né? Deus continua falando hoje. Deus fala hoje de maneira sobrenatural, né? Eu lembro quando o filhinho do pastor Glaucio, Samuel, teve aqueles problemas todos, e era um problema Como é que chama lá, Glaucio? Nas tripas lá, como é que é o nome? Intestino. É uma tripa, né? É bem enroladinha assim e tal. Ele teve um problema lá, e o problema era mais grave, e formou uma bolsa, tal, isso, aquilo, né? E os médicos não descobriram, fez a cirurgia, tirou o apêndice do menino, né? 10 anos ele tinha, e eu estou contando essa história aqui, verídica, verdadeira, para ver como Deus opera hoje, né? E aí tirou, colou, o menino teve que ficar 5 dias sem comer, sem beber, só molhando, pondo aguinha, né? E o médico falou que ele não acordaria logo que saísse, acordou, virou, né? Gritou, falou, né? E dores terríveis, né? O menino tinha que evacuar, né? Mas não tinha nada, tinha que comer, mas primeiro tinha que ser feita aquela colagem lá, e sentia muitas dores, né? E aí, num dia lá, o pastor Glaucio, a Dani, falou, papai, Davi, sobe lá, ora com eles, estou muito cansado, subimos lá, né? Nossa, eu e o Davi, que dirigiu a oração, fez uma oração tão simples, tão rapidinha, né? Samuel, vamos orar? Vamos, titio, vamos, vovô, tal. Oramos, terminamos a oração, ele arregalou os olhos, olhou e falou, fui curado. Menino, 10 anos, fui curado, né? Aí eu falei, foi curado? E Davi, se você foi curado, testando o menino, aí tudo entubado, então fica sentado. Aí ajudou, Samuel sentou. Aí daqui a pouco, o Davi falou, nossa, Samuel, o que você fez? Eu fiz um pum. E a gente orando ali por ele para soltar os gases, que era o sinal que a coisa funcionou, né? Então, e daqui a pouco, aí eu falei, Samuel, cada pum que você soltar, dá um glória a Deus, né? Aí foi, carregamos, Davi carregou, foi com aquela parafernália toda lá, tal, até o banheiro, daqui a pouco ele falou, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aí Davi falou, o que foi, Samuel? Parece uma metralhadora, tal, isso, aquilo, tal. Voltou, que sopa. Aí a Daniela e o Glaucio subiram e chegou lá, ele tomando a sopa, né? Fui curado. Até hoje eu pergunto para ele, como é que você sabe que foi curado? Não sei, eu fui curado, tal. Naquela hora mudou. Aí trouxeram a sopa com um pedaço de carne, um pedaço de batata, tudo tal. E o Samuel comendo. Essa sopa não é minha, mas comendo. Morro de fome, comendo. Mas essa sopa não é minha. Aí a Daniela falou, por que essa sopa não é sua? Eu ouvi o médico falar totalmente líquido. Tem pedaço de carne, tem pedaço de batata. Aí a Dani se apavorou, chamou lá o pessoal lá, e o pessoal falou, desculpe, foi um engano, o Samuel não parava de comer. Aí trouxeram outro, comeu, né? Daquele dia, acabou, ficou bom. Diga, milagre. Deus opera milagres hoje, queridos, né? Então, eu não sei quem ficou mais contente, né? Se foi o Glaucio, que passou por aquele momento, a Daniela, se foi eu, né? Outro dia aconteceu nós estávamos lá em casa, né, batendo um papo, comendo um lanchinho lá, à beira, lá no nosso espaço lá, e aí, de repente, o Samuel soltou um pum.
Aí o Davi falou, pelo amor de Deus, Samuel, até aqui e tal. Ele fez uma carinha de choro. Lá no hospital, oravam, mandavam dar glória a Deus, aqui não pode nem fazer um pulo. Tá. Quer dizer, é a vida, milagre, diga, milagres acontecem. O apóstolo Paulo ele diz, né, é a lei do pecado, ouça bem, né, você tem que ter controle sobre a sua própria vida. Essa é a verdade. Né? Versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha o drama. Tem vezes que você ama a pessoa, mas você fala umas coisas que você sabe que entristece a pessoa. Eu queria amar, queria beijar, queria abraçar, mas eu trato mal. Né? Eu não falo o que eu quero, mas o que eu não quero eu acabo falando. Né? E ele diz aqui, ó, nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Que drama, né? Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Que vida de morte, que vida de desgraça, que vida de tristeza. Né? As pessoas sofrem, né? Porque não se apegam a Deus. Tem muita pessoa que não é evangélica, que não é crente, que é boa, são pessoas boas. Precisa ter um encontro com Jesus. Você, querido, é a boca de Deus. Você que tem que falar para essas pessoas com amor. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Eu não quero mais fazer aquilo, não quero mais cometer aquele pecado. Vai e comete de novo. Vai e comete. É a inclinação que está no mundo espiritual para o pecado. E ele chega a dizer aqui, o que muitos dizem, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Que tipo de pessoa você vê aqui, meu irmão e irmã? Você vê uma pessoa que não é uma pessoa que não vive bem, que não é feliz, independente de posse ou qualquer coisa. Você vê uma pessoa totalmente deformada, né? Cheio de aleijão na sua vida, no seu emocional, porque ela não se encontrou, mas o seu homem interior, que está desmaiado lá dentro, quer despertá-la. Né? E às vezes ela tem aquele lance, mas não tem força. Né? É um momento terrível. Né? Mas olha que esperança gloriosa, quando o apóstolo Paulo termina, no capítulo 7, no versículo 25 de Romanos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. O que ele está dizendo aqui? Há uma esperança. Jesus Cristo veio aqui pela única porta de entrada, através de uma mulher, né? Venceu a morte. E ele diz que todo aquele que crê nele vai vencer a morte também. E ele diz que, e a Bíblia diz, e é um fato real, ele ressuscitou. E todo aquele que se morrer antes da vinda de Jesus, ressuscitará em glória com ele. Há uma esperança, é Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo aqui, não é? É fácil você ver uma pessoa deformada. Olha bem nos olhos dela, não é? Tem pessoa que parece que chupa limão o dia inteiro, está sempre mal-humorado, está sempre terrível. Às vezes, muitas vezes é crente, né? Mas é crente carnal. E às vezes é homem natural, mulher natural. Eu atendi um caso aqui, está no nosso meio, não está aqui agora, à noite, jamais vou falar nomes, isso, aquilo, mas que vieram de outra igreja, 3 anos depois estavam bem, e o marido é grandão, irmãos, pensa num homem forte. Né? E a mulher é baixinha, né? E foram lá, disse, pastor, não dá mais, eu quero me separar. Mas nunca soube que você tiveram problema, no começo vocês vieram, nós conversamos algumas vezes, acertou, então, mas não tinha um carro, comprou o carro, né? Pastor, não adianta. Eu tenho que dirigir assim, ó.
2 filhos pequenos atrás, eu tenho que dirigir só olhando para frente. Eu não posso olhar de lado. Se eu olhar de lado, tiver uma mulher, lá vem bolsada, eu já ponho a mão. Né? Então, eu nem olho. Então, não olho, irmão, eu não olho e tal. Mas quando paro no farol, passa um monte de gente. Não olha para as bonitas, olha só para as velhas, para as feias. Pastor, pode ser bonita, nova, velha, feia. Bolsada vem, não aguento mais. Né? Então, irmão, ela bate em mim, pastor. Eu falei, não é possível, não é possível. Olha o seu tamanho, imobiliza ela, irmão. E aí você fala a verdade, né? Imobiliza ela, que aí ela vai te escutar. Tal. Pastor, eu estou aqui por causa disso. Imobilizei muitas vezes, não deu certo. Agora, por último, joguei ela no chão, pusei na garganta dela. Imagina o pé na garganta. E fui apertando. Ela foi amarelando. Eu senti que estava difícil dela respirar. Eu aliviei o pé. Aí ela falou, mata. Porque se não matar, eu saio daqui, eu te mato. É ruim, bicho, é ruim mesmo, irmão. É ruim, né? Então, e deu no que deu, né? Hoje estão aí na igreja, estão bem, estão isso, aquilo. Mas o que você fez? Larguei e saí correndo, porque é prato voador, faca, o que ela tiver na mão. Aí fico fora de casa até a coisa se ajeitar. Tal. Tem gente que é muito ruim, irmãos. Né? Tá dentro da igreja, mas vive como se não tivesse. Quando eu olho aqui para a palavra do Senhor, eu vejo exatamente isso. Né? Graças a Deus, que em Jesus Cristo há vitória total. E Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se revela. Ele é Deus que te conhece pelo seu nome agora. E você sabe que o teu nome lá no céu vai mudar, não é? E diz que tem uma pedrinha lá em Apocalipse que está gravado o novo nome dos salvos, dos eleitos. Não é? Ele sabe o nome dos eleitos, ele sabe o seu novo nome, que nem você sabe, né? Mas ele te conhece. Ele te conhece, ele me conhece, mais do que eu me conheço. Né? Ele me conhece, mais do que você se conhece, ele se conhece. Eu quero terminar aqui com 1 João 2,16, só vou ler, irmãos. Né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejos da carne, a concupiscência dos olhos, desejos dos olhos, né? E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui está incluído apetite carnal desordenado, aqui está idolatria, aqui está a questão dos olhos, né? E assim por diante. Mas tudo isso, Deus tem que ter sob seu controle. Entende? Teve um irmão aí que estava 6 meses na disciplina, fez coisas muito erradas, foi falar comigo, conversamos. Eu disse, você parou? Eu parei, olha nos meus olhos. Olhei bem para os olhos dele, né? E eu amei aquele irmão, né? Vi sinceridade nele. Não faz mais? Não faço, pastor. Sente vontade de fazer? Ele abaixou os olhos, as lágrimas caíram, falou, de vez em quando eu sinto. Mas faz? Não, não faz. Então vem, vamos estar juntos de novo, né? Pode tomar ceia de novo. Uma coisa é você sentir e outra coisa é você fazer. Uma coisa é o pecado com o corpo e outra é fora do corpo. Entende, queridos? Né? E o que eu ensinei você está praticando. Quando vem esse pensamento, o que você fala? O sangue de Jesus tem poder na minha vida, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Quando estou na cama, o que você faz? Abraço o travesseiro e começa a falar, Jesus, 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 meu Senhor, Jesus, tal. E vai passando, né? Amém, irmãos? Bate-papo um pouco longo, né? Creia. Para você olhar numa análise fria, não é para você analisar os outros, analisar você mesmo. Olha aquelas coisinhas que fazem mal, que atrapalham a tua vida. Aquelas coisas, a falta de perdão, né? O perdoar, né? A inveja, né? A dissensão, né? A facção em que se envolvidos no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, arranca fora. É um chorar todo dia, é um passar mal todo dia. Às vezes você não sabe a causa está dentro de você. Né? Sabe? É sofrer todo dia, é morrer um pouco todo dia, é sentir tristeza todo dia. O Senhor te chamou para um reino de alegria. Você vai ter luta, vai ter dificuldades, mas a Bíblia diz que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.